Olá, meu amigo, minha amiga. Sócrates teria dito para os seus discípulos, querendo que os seus discípulos ficassem mais maduros, que eles evoluíssem, a seguinte frase: é chegada a hora de separarmos os homens dos meninos. Essa frase tem circulado por todos os lugares, tem muita gente que atribui também a alguns personagens bíblicos frases parecidas, mas vamos seguir em frente. Até jogador de futebol está dizendo isso no Brasil hoje em dia. Mas eu estou lembrando dessa frase porque ontem terminou o encontro dos BRICS aqui no Brasil. Aliás, os BRICS, uma criação atribuída a Vladimir Putin quando saiu da KGB, pensando em criar uma coligação de nações para enfrentar a hegemonia militar, comercial, financeira e econômica dos Estados Unidos. E tem conseguido com muito sucesso. Putin pegou uma Rússia destroçada e aparelhou a Rússia de uma tal maneira que a Rússia hoje é uma potência importantíssima. Ao contrário do que o nosso ministro da Educação fica preconizando, a Rússia investiu maciçamente em cursos de filosofia e de ciências humanas que abastecem o governo de Vladimir Putin com reflexões muito importantes. Gente, quando você analisa o discurso de Vladimir Putin, que é ali meio que espontâneo, sem muita leitura nas coletivas, e vê do presidente Bolsonaro, você fala, meu Deus do céu. Como diz o poeta, o bagulho tá sinistro. Há uma distância abissal, não é? E a gente vê que o Brasil foi colocado nessa estrutura estratégica desses países, fazendo uma coligação entre o Brasil, Rússia, Índia, China e, recentemente, de uns anos para cá, a África do Sul. Na estratégia montada pelos russos e pelos chineses, os russos têm a oferecer energia, os chineses tecnologia, a África do Sul entra com reservas minerais importantes, com metais, a Índia com tecnologia na área da medicina e da saúde, e o Brasil seria o grande espaço para a produção de comida, para abastecer esses povos todos. Então o Brasil, nas relações econômicas, serviria de um grande apoio para essa corrente de pensamento de matriz socialista, independente dos governos que vierem a comandar o nosso país. Tanto assim que mesmo o nosso presidente sendo uma pessoa alinhada com a direita, ideológica com a direita, os russos e os chineses falaram, olha, vamos entrar lá, vamos tentar nos organizar, arrancar o máximo desse pessoal dali, porque já muda o governo e a gente já está estabelecido aí, como diz o poeta, é nós, aí está tudo em casa. No discurso do presidente Bolsonaro, me chamou a atenção algumas coisas muito sui generis. Eu separei aqui, eu não vou colocar para vocês as falas, porque para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas eu vou colocar esse vídeo na íntegra, na descrição do vídeo embaixo, quando você tem embaixo aqui do nosso vídeo, tem um monte de informações ali, alguns textos que eu coloco ali para acrescentar aquilo que eu esqueço de falar com vocês aqui no papo, né? E me chama a atenção ali a cara do ministro das Relações Extraterrestres, que deve ter olhado de uma forma muito contundente para a nuca do presidente Bolsonaro, porque ele virou um personagem irreconhecível. Eu conversei com outras pessoas também, mas o que aconteceu? Ele não falou um monte de coisas que ele costuma falar, e outras coisas que ele não fala de jeito nenhum, ele falou. Será que foi um discurso psicografado? Eu fiquei até com uma certa suspeição se o presidente Bolsonaro estava entendendo o que ele estava lendo, porque tinham muitas palavras que não são usuais do seu vocabulário e outras tantas ele esqueceu também, né? Vamos a elas, pelo menos aqui eu estou me lembrando aqui. Ele não falou para os presentes ali que ele veio para combater o cocô, que o Brasil agora mudou, que o Brasil vai combater corruptos e comunistas. Até porque ele falar um negócio desse olhando para Xi Jinping falar, esse cara deve estar com um problema mental. Porque eu, Xi Jinping, represento um país que se auto-reconhece dentro do comunismo. É um país que tem 53 mil empresas estatais que controlam os meios de produção. Na China não tem eleições diretas para presidente. Na China nós temos um partido único, que é o Partido Comunista Chinês, que dá a diretriz do nosso país. Aqui não tem ninguém bobo aqui nessa estrutura. Aqui todos fazem parte de uma estrutura partidária orgânica e essa estrutura dá a diretriz do nosso país.
Aqui na China não entra liberalismo dos Estados Unidos porque não tem Google, não tem Facebook, não tem WhatsApp, tem nada disso. Então a China ainda é um país bastante fechado para muitas coisas por razões estratégicas. Eles investiram maciçamente em educação, saúde, tecnologia e eles também têm um aparato militar muito importante e tem armas atômicas, assim como a Índia e a Rússia também, que avançou muito nesse segmento. O Brasil funcionaria dentro dessa estrutura como uma base da estrutura alimentar para esses países todos. Então eles vieram aqui, se reuniram e ficaram vendo o discurso do presidente Bolsonaro, que não falou as palavras socialismo, comunismo, não falou no Foro de São Paulo, porque se alguém cita Foro de São Paulo, alguém chegar assim, presidente Bolsonaro, olha, Foro de São Paulo é organizado por nações, que não tem esse poder todo. Olha, aqueles dois ali são do Fórum de Pequim-Moscou, ou de Moscou-Pequim. Esse foro é danado, porque esses dois aí estão sentados em cima de um arsenal militar atômico e tecnológico importante. Esses caras aí brigam com os Estados Unidos. Nós aqui não podemos fazer nada, não é? Ele não falou que o Brasil está lutando contra o politicamente correto, que Deus está acima de tudo. Não falou da Venezuela, não falou da Bolívia, não falou de Cuba, até porque se falasse de Cuba também ia ser outra contradição. O Brasil está fazendo parte desse bloqueio asqueroso contra Cuba, sem nenhuma justificativa, apenas para ser simpático ao governo de Donald Trump, que além da vassalagem econômica, existe uma vassalagem pessoal e uma vassalagem política também, um servilismo total. O Brasil vai ficar numa situação complicada o ano que vem, nesse capítulo, nessa situação de quem é que a gente vai ficar mais próximo. O ministro Paulo Guedes, ele quer criar uma zona de livre comércio entre Brasil e China. Se ele fizer isso, além dele estar entregando todas as empresas estatais, ele também estará quebrando as empresas privadas brasileiras. Porque a China se aparelhou tecnologicamente, eles têm uma possibilidade de competir com a gente de uma forma absolutamente desigual. Na balança comercial China e Brasil, só para vocês terem uma ideia, 97% daquilo que a gente importa da China é de equipamentos eletrônicos, é de tecnologia, máquina e ferramentas de uma maneira geral. E o que a gente exporta para eles basicamente são commodities, são minérios, grãos e carne. Então a balança comercial mostra exatamente que nível nós estamos no meio dessa história toda. E o ano que vem o Brasil deve fazer um leilão para a tecnologia 5G de comunicações, que está vetado lá nos Estados Unidos porque os americanos não dominam essa tecnologia. Se for feito esse leilão aqui no Brasil, mesmo ano que vem, os chineses vão ganhar e vai criar um problema muito sério na relação Estados Unidos-Brasil, porque como é que vai ficar essa história? Já que nós estamos tão amiguinhos de Donald Trump no meio dessa história toda. Então o discurso do presidente Bolsonaro ficou irreconhecível. Ele deve ter chegado depois para o Ernesto Araújo e falou assim: Ernesto, aquilo que eu li estava certo mesmo? Tava bonito aquele negócio que eu li? Bom, e quando eles fazem a resolução final, né, com 71 disposições ali do texto dos países todos, não tinha nenhuma vírgula que a gente poderia identificar como sendo de autoria do governo Bolsonaro, o governo brasileiro. A gente não viu nenhuma nota ali. Bom, para comentar aspectos aqui também que eu achei muito interessantes e relevantes, primeiro foi como os bolsonaristas, de uma maneira geral, espalhados na rede, trataram desse encontro. Eles não puderam dizer em nenhum momento assim, o presidente Bolsonaro mitou, ele enquadrou Putin, enquadrou Xi Jinping, porque ia ser uma coisa absolutamente patética e ridícula. Tem uma situação muito engraçada que é a seguinte: quando o Olavo de Carvalho não fala sobre os assuntos, os bolsonaristas aqui da rede também não conseguem falar absolutamente nada. Eu tenho a impressão que eles não têm literatura, não têm leitura sobre esses temas, e aí eles não podem entrar num tema que eles não dominam absolutamente nada se o mestre também não fala. Um desses sites bolsonaristas, a folhapolitica.org, que diz que é um jornalismo independente, tentando elogiar o presidente Bolsonaro, coloca isso aqui que eu coloquei para vocês. Bolsonaro oferece brinde em jantar do BRICS e impressiona líderes mundiais pela simpatia. E aí tem essa foto aí que realmente a foto do presidente muito simpático também, né? A gente olha assim, a gente fica
com uma empatia muito grande com ele. Agora vocês vejam como esse pessoal é meio ridículo, né? Eles, como não conseguem falar absolutamente nada, eles estão dizendo isso, que os líderes se impressionaram com a simpatia do presidente Bolsonaro. Olha, francamente, gente, é ter pouco parafuso na cabeça, né? Aqui tem uma cena aqui do Putin falando no Foro Econômico lá de São Petersburgo, onde ele mostra exatamente como ele está estruturando junto com a China essa correlação de forças geopolítica para quebrar essa hegemonia da moeda norte-americana e do poderio norte-americano de uma maneira geral. Aqui uma foto que eu peguei para mostrar que o BRICS transcende quem está no governo. Quando o governo está com a esquerda, quando estava aqui com a ex-presidente Dilma, o BRICS estava funcionando, está ampliando, está fincando suas bases, e agora com o presidente Bolsonaro é a mesma coisa. O que chama atenção no meio dessa história toda também, gente, é a falta de inteligência do governo brasileiro para lidar com uma série de questões. Quando o assunto é capacidade de defender o nosso país, assim como os outros povos e os outros governos estão defendendo o seu, a gente fica numa desvantagem muito grande. Enquanto a gente tem aqui um ministro que está como uma doença, fazendo com que a riqueza nacional e as empresas estratégicas do Brasil sejam entregues a todo custo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Eletrobras, a Embraer, a base de Alcântara, o petróleo brasileiro, a distribuição de gás, tudo. Coisas que esses países que fazem parte do BRICS não fazem de jeito nenhum. Por quê? Porque eles sabem que isso atenta contra a soberania nacional, contra a soberania dos interesses dele. E o ministro Guedes agora quer fazer uma média, quer abrir um pouco, ou abrir totalmente o Brasil para a China socialista, não é? Falta a área da inteligência identificar que os nossos governantes, as pessoas que estão fazendo parte do governo Bolsonaro, têm tudo na cabeça, menos o interesse de defender o povo brasileiro, a condição melhor de vida do povo brasileiro, as empresas brasileiras e a soberania nacional do nosso país. Bom, vamos ver o tanto que nós aguentamos. Vamos ver se, de fato, a gente consegue mudar essa linha um pouco mais à frente e que a gente consiga salvar o nosso país. Gente, eu fico por aqui, mande suas críticas, sugestões, se inscreva no Portal do José e vamos conversar, inclusive, com os bolsonaristas para mostrar que eles estão sendo ludibriados, estão sendo enganados. Eles acreditam que o nosso governo é um governo patriótico, um governo que defende o nosso território, as nossas coisas, quando está fazendo exatamente o contrário, comandado por um aventureiro, uma pessoa que serviu a Pinochet e que agora continua a servir aos interesses dos Estados Unidos e das grandes corporações do nosso país. Gente, um grande abraço, até lá.